Caixa de Pandora. Eu vou te contar uma história. Agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Da tua mão, da tua mão, da tua mão. Essa história que eu vou contar aconteceu há muito tempo atrás. Num tempo em que os gregos acreditavam que não havia um deus, haviam vários deuses. Um dos primeiros, dos primórdios da Grécia Antiga, foi Crono. Crono era um deus muito mau, era o mais poderoso. Tão mau que os deuses têm uma característica. Eles eram assim, eles tinham características humanas. Eles tinham inveja, eles tinham ciúme, eles tinham ódio, eles tinham paixão, eles tinham tudo isso. E ele era mau, ciumento, egocêntrico, várias dessas características. Tão mau que ele tinha medo que os filhos dele tomassem o poder. E aí o que ele fazia? Todos os filhos que nasciam, porque ele tinha vários filhos e várias esposas. Dessas esposas, ele pegava os filhos, elas traziam para ele quando eles nasciam e engolia os filhos inteiros. Os filhos ficavam na barriga deles. Porque Deus pode tudo, né? E aí acontecia que uma dessas, como eu falei, eram várias esposas. Na Grécia Antiga era uma pegação, né, gente? Ninguém de ninguém era assim. Vocês veem que vocês vão gostar desse tema. Era muito sangue, mas muita pegação. Então, uma das esposas dele, nasceu um filho, Zeus. Ela olhou pra ele, ai, como ele era lindo, não tenho coragem de dar ele pra Zeus comer. O que ela fez? Pegou, embrulhou em uma pedra e entregou para Cronos comer. Aí e criou Zeus escondido. Cronos pegou aquela pedra e engoliu inteira. Disse, como ele é ossudo esse menino, mas tudo bem, menos um. O tempo foi passando e Zeus cresceu. Cresceu, ficou poderoso e realmente, vendo o que Cronos fazia, matou o pai e tomou o poder. Quando ele matou o pai, todos os irmãos deles que estavam na barriga de Crono foram vomitados. E hoje, né, dizem que na mitologia eles falam que lá no Olimpo moram os Zeus, que é o deus do trovão e do raio, e os outros irmãos dele, irmãos, esposas, etc. Cada um com um dom, tá? O tempo foi passando e surgiram também os titãs. Titãs, eles não tinham poder, não, mas eram, sim, relativamente espertos, eram grandes. Havia um titã que se chamava Prometeu. Prometeu resolveu fazer uma estátua de argila. Prometeu fez uma estátua de argila e Prometeu era muito amigo de Hera, sabe? De Atena. Ele era muito amigo de Atena. Aí ele fez aquela estátua e pediu a Atena para que soprasse o sopro da vida naquela estátua. E Atena soprou e a estátua tomou vida. Aquela estátua de argila se tornou o primeiro ser humano. E aí surgiu a humanidade. Depois que surgiu a humanidade, o que aconteceu? Eles tomaram o mundo, mas havia um mundo diferente. Nesse mundo não havia guerra, não havia fome, não havia tristeza, não havia doença, não havia velhice. As pessoas não envelheciam. O que acontecia? Elas cresciam, viravam adultos. Quando chegava a hora delas irem embora, elas apenas adormeciam e desapareciam. Então era uma terra muito boa. Mas Prometeu percebeu que os homens, e ele já gostava do ser humano, percebeu que o ser humano era ignorante, era um homem antigo. Ele não sabia ler, não sabia escrever, não sabia plantar. E ele ensinou para eles, não sabia se orientar pelas estrelas. Então ele ensinou para eles a ler, ensinou para os seres humanos a escrever, a se orientar pelas estrelas, ensinou para eles também a plantar. E aí eles tinham comida abundante. Então estava tudo ótimo. Mas ele percebeu também
que eles não tinham como cozinhar seu alimento. Então eles não tinham, comiam com carne crua, comiam arroz que eles plantavam cru, tudo cru. E não tinham ferramentas para plantar e ferramentas boas, porque não tinha fogo. E como é que ele ia fazer? O fogo estava lá no Olimpo. O que Prometeu fez? Pé ante pé. Ele foi lá no Olimpo. Pegou uma fagulha do raio de Zeus e trouxe para a terra. Quando ele trouxe essa fagulha, Zeus não sabia de nada. Aí o que aconteceu? Fagulha de fogo de Zeus, do raio de Zeus, e trouxe para a terra. Zeus estava inocente, não sabia de nada. Aí, mas só que um dia ele olhou para a terra, Zeus olhou para a terra e viu aquele monte de foguinho, de fagulhas. Olhou e pensou e percebeu que havia sido roubado. Zeus era extremamente bravo, ciumento, egoísta, né? Como vários deuses, né? Metido a Deus, né? Ele era, né? Então o que ele fez? Ele mandou que prendessem Prometeu no alto de uma montanha, acorrentassem Prometeu, e durante 31.000 anos, todos os dias, um corvo viria e comia o seu fígado. E o seu fígado nasceria de novo, e no outro dia o corvo comeria novamente o seu fígado. Deve sentir muita dor. Isso é muito sofrimento. Uma ninfa se apaixonou por Prometeu e soltou Prometeu. Mas Zeus não ficou satisfeito. Achou que era pouco. Sabe o que Zeus resolveu fazer? Pediu Hefesto para que, Hermes na verdade, para que construísse uma mulher. Tá? Porque ele era muito habilidoso. Fez uma mulher, porque mulher ia deixar o homem doido, né? Então ele sabia que era mulher, era ali que ele ia pegar Prometeu. Fez uma mulher. Não satisfeito, ele pediu para que Afrodite desse o dom da beleza. Afrodite, a deusa da beleza, desse a beleza a essa mulher. Não satisfeito, ele pediu também para que Atena desse a sabedoria. Ele pediu também para que Hermes desse a malícia, a maledicência, ensinasse ela a mentir. E ele pediu a todos os deuses que a este momento já estavam morrendo de medo da humanidade, que estava ficando muito sabidinha. Os deuses estavam com medo também. Então todos concordaram. Cada um deu um dom a essa mulher. Essa mulher se chamaria Pandora. Pandora foi mandada para a terra como um presente a Prometeu. Prometeu ia aceitar? Lógico que não, né, gente? Presente de Zeus? Vê lá. Zeus, malvadão igual ele era, ninguém vai querer, né? Só que Prometeu tinha um irmão, bobinho que só, Eptemeu. Eptemeu, na hora que viu a Pandora, ficou, meu filho, louco. Ficou apaixonado. Casou, na hora. Não quis nem saber de onde ela estava vindo. Só que tinha uma característica. A Pandora trazia com ela uma caixa. Essa caixa, que mais tarde ganhou o nome de caixa de Pandora, por causa da Pandora, ela era toda de ouro. Toda. E o ouro brilhava, reluzia. Tinha brilhantes, joias, diamantes, cravejada. Espetáculos de caixa. Mas o que aguçava mais a curiosidade era o que havia dentro. Eptemeu perguntou, o que tem aí dentro? Aí ela, olha, não sei. Só me disseram que eu não posso abrir de maneira nenhuma. Aí ele, tá bom. Se os deuses falaram para não abrir, nós não vamos abrir. Aí ela, mas eu tô curiosa. Você não quer abrir, não? Aí ele, não. Os deuses falaram, ela é linda. Mas não vamos abrir. E ele falou, não vou abrir. Mas a Pandora olhava aquela caixa e ele viu que ela estava curiosa, guardou a caixa. Acontece que eles foram viajar, ficaram um tempo fora. E a Pandora ficou em casa. Andou ao redor da caixa. Mulher é curiosa, né, gente? Eu sou muito. Alguém aí é? Eu. Todo, né? Homem também é. Só finge que não é, mas mulher é mais. Então a Pandora, gente, olhou aquela caixa, sacudiu, bateu, cheirou a caixa. Quer saber? Eu vou abrir só uma frestinha, bem pequenininha. Aí eu vejo e fecho de novo. Ninguém vai saber, né? Pandora foi abrindo bem devagar a caixa. Não era a caixa difícil de abrir. Ela abriu um buraquinho. Quando ela abriu um buraquinho, saiu lá de dentro.
só coisa ruim. Saiu tristeza, saiu a fome, saiu também a guerra. Saiu a guerra, saiu a tristeza, saiu a velhice, saiu tudo que não havia. E ela fechou a caixa. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Meus deuses, o que eu fiz? Não tinha nada disso, não havia guerra, não havia fome, ninguém envelhecia, ninguém sofria. Agora eu libertei tudo, a peste. E ela ficou preocupada, mas ela fechou a caixa. Eu salvei um. Qual será que eu salvei? E ela ficou preocupada, pensando, qual será que eu salvei? Qual será que eu salvei? Vou dar uma olhada. Quando ela abriu a caixa, ela percebeu que havia salvo a esperança. Era o único dom bom que havia na caixa. Que onde há guerra, há esperança. Onde há fome, há dor, sofrimento, doença, há esperança. Por isso que se diz que a esperança é a última que morre. Por causa da caixa de Pandora. Entrou por uma porta, saiu por outra. Outro dia eu conto outra. Quem gostou, bate palma.